Fala pessoal, estamos de volta com o nosso papo processual e no nosso encontro de hoje falaremos sobre a competência da Justiça Militar da União e da Justiça Militar Estadual. Vamos nessa! O que é a Justiça Militar? Inicialmente é trazido pela Constituição Federal em sua seção 7, especificamente no artigo 124, que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sendo essencial entendermos que a Justiça Militar da União se trata de uma justiça especializada, assim como a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Outra definição para a Justiça Militar é trazida pela Lei 8.457 de 1992, lei essa que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. Interessante. E sobre a Justiça Militar Estadual, a Constituição Federal normatiza algo importante? Sim, claro. Segundo seu artigo 125, no parágrafo 3º, normatiza que a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados. E em seu parágrafo 4º, traz que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda dos postos e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então quer dizer que a Justiça Militar Estadual e da União se limitam ao que é trazido pela Constituição Federal? Não, com o advento da Lei 13.491 de 2017, houve importante alteração no artigo 9º do Código de Processo Militar, havendo maior abrangência para alguns crimes que outrora, inclusive, não era de competência da Justiça Militar, e sim da Justiça Comum. Sendo assim, a Justiça Militar é em tese ampla. Muito interessante. E como você resumiria as diferenças entre a Justiça Militar Estadual e a Militar da União? A diferença principal está no fato da Justiça Militar da União ser competente para julgar os crimes definidos em lei, ou seja, não há uma definição do autor do crime, seja uma função específica ou mesmo se este é integrado ao quadro das Forças Armadas, ou se é apenas um civil. Enquanto a Justiça Militar Estadual, a nossa Carta Magna é mais específica, pois dá competência a essa justiça para tratar apenas dos crimes cometidos por militares, sejam eles policiais ou bombeiros. Não podemos esquecer também que uma importante diferença entre as justiças militares, federal e estadual, está relacionada à sua composição. Existe o Supremo Tribunal Militar, o qual é composto por 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República e depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Já na maioria dos estados brasileiros, a Justiça Militar é composta pelas auditorias militares, fazendo com que os tribunais de justiça funcionem como órgãos de segunda instância. Só para não esquecerem, a Justiça Militar, no âmbito estadual e federal, terão apenas 2 graus de jurisdição e ambos são autônomos, ou seja, cabe dizer que as decisões proferidas pelos juízes militares ou conselhos militares poderão ser reexaminados pelo Tribunal da Justiça Militar, mas nunca pelo Superior Tribunal Militar.